Olá, seja bem-vindo ao Percurso Médico. Hoje vamos falar sobre o tecido conjuntivo sanguíneo, identificação dos elementos figurados na lâmina. Inicialmente vamos falar sobre a visão geral do sangue. Ele é dividido em duas partes. Uma que é o plasma, tá? É a fração líquida, e a outra que são os elementos celulares dispersos nela. O plasma, ele é composto por um líquido amarelo que aparece como um espaço vazio entre as células. Então, ele não tem núcleos, ele não tem fibras, ele é um espaço vazio entre as células e é um meio de transporte de elementos figurados. A fração celular são elementos celulares que nós temos as hemácias, os leucócitos, as plaquetas, é o que você identifica na lâmina, certo? Vamos começar com as hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos, tá? É o tapete vermelho da lâmina. É a maioria absoluta das células sanguíneas que a gente vê na lâmina. Ela é anucleada, ou seja, ela não tem núcleo. Ela é bicôncava, o que quer dizer? Que ela é côncavo por cima e côncavo por baixo, tá? Então, ela tem no centro dela, ela é mais fina. Então, por isso parece que ela é branca no meio, quando a gente olha uma lâmina, tá? E ela é maioria absoluta. Formam o tapete vermelho, que a gente falou, sobre o qual encontramos outras células. Olhando nessa imagem aqui, só dentro desse quadrado, a gente só vê hemácias. Quando a gente abre esse quadrado um pouco mais, aí a gente já vê que tem outros núcleos arroxeados dentro deles, outras células arroxeadas, que serão outros tipos que a gente falará mais à frente. Mas a maioria absoluta são os vermelhos, que são as hemácias, tá? São bolinhas vermelhas ou rosas, centros mais claros, como a depressão bicôncava, como eu já falei, tá? Sem núcleo e formam um fundo vermelho onde aparecem as ilhas azuis de leucócitos. Aqui é uma ilha azul, aqui é uma ilha azul, tá? E se observar bem, aqui tem um pontinho roxo, aqui tem um pontinho roxo. O que é esse pontinho roxo? São as plaquetas, tá? Aqui tem outro. Então, isso são as plaquetas dentro de uma lâmina. Leucócitos, a gente tem 5 tipos, tá? Regra de ouro, olhar primeiro o núcleo e depois os grânulos. Aí a gente saberá dizer qual que é o nosso leucócito, qual é o tipo. Os 5 que nós temos. Neutrófilo, que parece uma minhoca, ele é o de maior abundância, tá? Ele tem de 40 a 70%, tá? E o núcleo dele, ele tem 3 a 5 lóbulos. Os eosinos, ele parece um óculos de sol na célula. Ele fica 2 lóbulos conectado por um vãozinho, tá? E ele tem grânulas vermelhos ao redor dele, tá? Então, é uma célula que tem um óculos e tem grânulos vermelhos, certo? Esse é o nosso eosino. Os basófilos, então, ele parece um Ferrero Rocher, também tem granulócitos, tá? O neutrófilos também tem granulócitos, mas o basófilo ele parece um Ferrero Rocher. Ele tem um núcleo, mas o núcleo quase não dá para ver, por quê? Porque tem tanto granulócito que parece que é uma célula única, tá? Então, ele parece um Ferrero Rocher. O linfócito, então, o linfócito tem a célula, tem a célula, dentro da célula tem o núcleo, que é quase toda a célula. Então, tudo isso aqui vai estar pintado, vai ter uma pequena borda azul que vai ser o citoplasma e não tem grânulos. Então, esse é o linfócito. E o monócito é o maior de todos, tá? O monócito ele é uma célula gigante e o núcleo dele parece uma ferradura, um rim. Então, ele é mais ou menos assim, o núcleo dele. O núcleo dele é de 50 a 60% da célula. Já do linfócito é de 80 a 90% da célula. Então, são esses os 5 tipos principais de leucócitos que nós temos no nosso organismo. Neutrófilos. Os neutrófilos é como essa imagem aqui, tá? Estão vendo que tem 4 lóbulos? 1, 2, 3, 4. É o neutrófilo, é aquele que está em maior abundância no nosso corpo, tá? O eosino, ele parece um óculos de sol com uma linha no meio, tá? São 2 lóbulos, tá? Com uma linhazinha conectada no meio.
Esse é o eosino. Essa é a principal diferença entre os dois, tá? O eosino, ainda os grânulos, quando a gente tem alguma dúvida, os grânulos são vermelhos, tá? O outro tem grânulos finos, quase não dá para ver. Mas o eosino, ele tem grânulas vermelhos, certo? Basófilos. Os basófilos, então, ele tem um núcleo, quando a gente olhar bem, dá para ver o núcleo, mas ele tem tanto grânulo em toda a célula, que quase não dá para ver o núcleo dele. Então, isso é um basófilo. Parece um Ferrero Rocher. É um núcleo escondido pelos grânulos, bola escura, granulada, mal se vê o núcleo por trás dos grânulos. Já o linfócito, certo? É esse aqui, aonde que o citoplasma é de 10% apenas, o núcleo ocupa de 80 a 90% da célula em si. Ele é pequeno, de tamanho de uma hemácia, mais ou menos essa nossa célula, tá? E o monócito, que é muito maior, se a gente olhar aqui, tem uma hemácia e um monócito, olha a diferença. Vamos voltar à imagem anterior. Tem uma hemácia e um linfócito. O linfócito é do tamanho de uma hemácia, certo? O monócito, então, é o gigante renal, que parece que o núcleo é um rim, certo? É a maior célula do sangue, núcleo em forma de rim, ferradura ou então um grão de feijão formado em U, certo? A frequência é de 2 a 8%, o citoplasma ele é um céu azul nublado, ele não tem granulócitos, né? E ele apresenta vacúolos no citoplasma. Quando a gente procurar numa lâmina a maior célula de todos, claramente vai ser o monócito, tá? Só pela comparação de uma hemácia com uma célula com um monócito, a diferença de tamanho é muito grande. As plaquetas ou trombócitos, né? As plaquetas não são células inteiras, são pedaços de megacariócitos. Se a gente olhar nessa nossa lâmina aqui, a gente vai ver hemácias, vai ter neutrófilo, linfócito e pequenas plaquetas que são como se fossem pedacinhos de megacariócitos. Aqui nessa imagem ilustrativa a gente vê as células vermelhas, glóbulos vermelhos bicôncavos, certo? Que a parte interna fica mais fina. E aqui vai ter todos o emaranhado de plaquetas. São fragmentos minúsculos e irregulares de cor roxa violeta, espalhados entre as hemácias, e a função clássica é a hemostasia ou coagulação. Dicas para a prova. Lembrar de localizar primeiro as células, achar ilhas azuis no tapete vermelho, que serão nossos leucócitos, tentar fazer aumento dessa visão com 100 vezes, que a gente vai conseguir detalhar se tem grânulos ou não, e qual que vai ser o formato do núcleo. Sempre começar olhando o núcleo e depois os grânulos, para conseguir identificar quais células são. Muito obrigada, nos vemos em breve. Feito por quem estuda, pensado para quem quer aprender.